Olá, eu sou o professor Daniel Vícola e dando continuidade ao nosso curso de língua portuguesa, bem-vindos à nossa segunda aula, em que continuaremos falando acerca das divisões da gramática. Está lembrado? Na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, falei para vocês a respeito de como o estudo de língua portuguesa tem se modificado ao longo dos anos, até chegarmos à contemporaneidade, em que as provas de língua portuguesa parecem ter passado uma verdadeira rasteira naqueles que continuam estudando e entendendo os mecanismos da gramática da velha forma, daquela maneira ultrapassada, como já não acontece mais nas provas do vestibular, do Enem e, claro, dos concursos. Agora, nessa segunda videoaula, nós falaremos a respeito da próxima etapa do estudo gramatical. Na aula passada, falei para você a respeito da fonética e da fonologia, a fase inicial dos estudos gramaticais, em que a língua se ocupa do reconhecimento dos sons que fazem parte do nosso idioma e da sua representação gráfica, feita por meio das letras. Há também a preocupação com a grafia correta dos termos, chamada de ortografia. Depois desse primeiro momento, depois desse momento inicial, o que é que vem, professor? Qual será a próxima etapa do estudo gramatical? Para conhecê-la, convido vocês a virem comigo para os meus slides. Vamos nessa? Vou dividir a tela, então, agora com a apresentação e já vamos logo de cara responder a uma pergunta frequente. Vejam só, depois do estudo dos sons e das letras, ou seja, lá da fonética e da fonologia, bem como da ortografia, também compreendida dentro do espaço da fonética, da fonologia, qual é o próximo passo do estudo gramatical? Agora, convido vocês a uma metáfora visual que vai nos ajudar a entender qual é a etapa seguinte. Para onde é que nós vamos, professor? Vem cá, dá uma olhadinha aqui comigo nesta tela. Olha que bacana. Todo mundo, uma vez na vida, já brincou com esses blocos de montar, não é? O popular Lego. E aqui eu tenho uma figura bastante sugestiva. Percebam que o bonequinho todo branco, que está ali juntando as peças, ele tem em mente a construção de uma determinada figura, a construção de um determinado objeto. Ué, qual é esse objeto, professor, que ele está imaginando? Um carrinho, um caminhãozinho. E para isso, ele quer fazer uso das peças de que dispõe. Ele vai olhar para tudo aquilo que ele tem e escolher os elementos necessários para formar a figura imaginada por ele. Assim como você está vendo na minha figura, no meu slide, acontece também no universo da língua. Conhecidos os sons e as letras disponíveis no nosso idioma, cada vez que quisermos formar uma unidade linguística, ou seja, uma palavra, nós iremos selecionar os sons e depois as letras que irão compor as sílabas que, por sua vez, formarão as palavras. Uma vez tendo a palavra formada, nós daremos um passo adiante no nosso estudo gramatical. O que é isso? Só para você entender. Então, fomos passo a passo, tijolinho a tijolinho, construindo o nosso raciocínio. Tudo começa com o som. A partir do momento em que criou-se a representação gráfica do som, que é a letra, passamos a dar viabilidade à escrita. A escrita passa a existir e nós a usamos para a nossa comunicação. Porém, para que a escrita aconteça, foram necessárias algumas regras. Aí a gente entra no campo da ortografia, também compreendida naquele primeiro momento, da fonética e da fonologia. A ortografia vai nos ajudar a fazer o quê? A escrita correta dos termos. A partir do momento em que nós já temos palavras formadas, nós caímos, agora sim, na segunda divisão, na segunda etapa do raciocínio gramatical, que é a morfologia. Morfo, que quer dizer forma, logia, estudo, então, o estudo das formas presentes na língua. Ué, que formas são essas? As palavras. Então, voltando aqui ao nosso slide, avançando, nós teremos palavras formadas compondo as classes gramaticais, compondo as 10 classes morfológicas existentes na língua portuguesa. Isso quer dizer o quê, professor? E para que é que a gramática foi dividir as palavras em classes de palavras? Bom, vou mostrar para vocês aqui a explicação no meu slide, mas já adianto de antemão o seguinte: todo estudo
para ser viabilizado, ele tem que ser operada uma divisão do conteúdo, de uma maneira tal que você, que vai estudar aquele conteúdo, tenha acesso passo a passo a todo aquele raciocínio. Nenhum conhecimento se dá, e principalmente nenhum conhecimento se transmite num bloco só, de uma vez só, né, em doses cavalares. E se fosse possível, não adiantaria, porque o nosso cérebro tem um certo limite. A gente precisa, né, uma coisinha de cada vez, e aí, peça a peça, a gente vai compondo a análise do todo. As classes de palavras, então, existem pelas seguintes razões. Acompanhe aqui comigo. Letra A. Elas existem porque as palavras precisam ser, observe, organizadas, categorizadas e analisadas. Organizar, veja, o dicionário, por exemplo, faz isso. Porém, a ordem utilizada pelo dicionário, até para facilitar a nossa consulta, é o critério alfabético. As palavras estão organizadas seguindo a disposição alfabética. Essa disposição, por exemplo, não adiantaria absolutamente nada para a gramática, porque só faria uma organização preliminar dos vocábulos a serem estudados. Então, ordem alfabética para a gramática não significa muita coisa. Era preciso entender, era preciso categorizar todas aquelas palavras formadas pelos sons e pelas letras de que dispomos, ok? Aí sim, observados os comportamentos dessas palavras e feita a categorização em 10 classes de palavras, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, são 10 as classes morfológicas da língua portuguesa, é que nós podemos então viabilizar a análise desses conjuntos, desses grupos de palavras. Segunda razão pela qual existem as classes de palavras, elas partem de um princípio básico da organização. O que tem as mesmas natureza e função ocupa a mesma família. Então, aqui a gente já está falando da organização, né? Então, tudo aquilo que é similar, tudo aquilo que é parecido, ocupa o mesmo espaço. Veja, é um raciocínio muito simples, né? Então, se tem a mesma função, se apresenta o mesmo comportamento, se tem a mesma responsabilidade no universo linguístico, ocupa a mesma família, faz parte do mesmo grupo. O raciocínio morfológico é todo esse. Então, foi-se analisando palavra a palavra como era o comportamento, né, qual é a função daquela palavra na língua, chegou-se então à divisão das 10 classes de palavras. Ao organizarmos essas 10 classes, tudo o que tinha a mesma função foi colocado na mesma gaveta, no mesmo pacote ou na mesma seção. Vou fazer outra comparação daqui a pouquinho e você vai entender o que é que eu estou falando. Eu tenho um convite muito especial para você que está assistindo a essas aulas aqui no canal da Aprovação Ágil. Você está convidado para entrar no nosso novo aplicativo da Aprovação Ágil. Inclusive, vou liberar uma super condição para você entrar agora mesmo no nosso novo Acesso Prata. Com o Acesso Prata, você vai ter acesso ao curso completo dessa matéria que você está vendo aqui e não só o curso teórico em videoaulas. Você terá acesso ainda a aulas práticas de engenharia reversa, os materiais enxutos de língua portuguesa, de redação, e não só dessa matéria, viu? Você terá acesso aos cursos completos de todas as matérias de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e ainda aos nossos cursos de metodologia, os desafios do Aprovação Ágil, as imersões, workshops. Então tem muito conteúdo para você ter uma ideia. São mais de R$9.000 em cursos por um valor praticamente simbólico que eu vou liberar para você agora. Menos de R$1 por dia, R$29,90 por mês naquele sistema ainda que nem come o limite do seu cartão de crédito. Então clique aqui no primeiro link da descrição para aproveitar essa condição agora mesmo antes que ela saia do ar. Continue com a aula e, claro, a gente se vê dentro do aplicativo da Aprovação Ágil, tá? Voltando para cá, olha lá, mais uma razão. Para que classes de palavras? Item C, porque elas facilitam o entendimento e o funcionamento da língua. Claro, minha gente. E claro por quê, professor? Porque para estudar, lembra, eu preciso dividir. Para dividir, eu pego o que é igual, vou agrupando em conjuntos, em grandes conjuntos, e aliás, a língua portuguesa é muito curiosa porque há conjuntos vastíssimos de palavras, como por exemplo o dos verbos ou então o dos substantivos, e há conjuntos que são muito pequenos, como o conjunto dos artigos, por exemplo. Então, a extensão dos conjuntos é bastante variável, porém, o princípio organizacional é sempre o mesmo. O que tem a mesma função, o que tem uma função parecida, ocupa o mesmo espaço, ocupa a mesma família de palavras. Combinado? Seguindo aqui, então, avançando para o nosso próximo slide, está
Está aqui nomeada a segunda divisão gramatical, a morfologia, o estudo das formas na língua portuguesa. Vejam lá a definição. A morfologia é o estudo das formas da língua entendidas como palavras tomadas individualmente, bem como dos elementos que as compõem. Então, a morfologia faz um movimento interessante. Ela começa estudando os elementos formadores das palavras, os morfemas, que são radicais, desinências, afixos, prefixos, sufixo, esse tipo de coisa, os elementos significativos que compõem as palavras. Numa primeira análise bastante breve, letras e sons formam as palavras. Porém, quando as unidades estão montadas, quando as sílabas se juntam para a composição de uma unidade, eu já passo a ter uma nova preocupação em vista. Quais são os elementos mórficos, quais são os elementos significativos que compõem aquela unidade linguística, que compõem aquela palavra, certo? Então, esse é o princípio organizacional. Quando eu monto a palavra, e aí eu posso classificá-la numa das 10 classes de palavras, eu vou operar na língua, olha que outra metáfora visual para você, da mesma maneira em que os produtos que chegam ao supermercado são disponibilizados para determinadas seções. Então, por isso a figurinha que você vê aqui no meu slide. Né? Então, o carrinho lá de compras, por quê? Porque nós estamos aqui como pilotos desses carrinhos de compra. Imagine que estamos adentrando o supermercado da língua portuguesa, beleza? Nós vamos colocar no carrinho todas as palavras de que vamos precisar para compor o nosso discurso. Essas palavras, aqui no nosso cérebro, estão organizadas da seguinte forma. Claro que isso aqui é uma metáfora, ok? Nosso cérebro, quem dera, fosse tão organizado assim. Não é. Mas só para você entender, como um recurso didático, é como se fôssemos entrar no supermercado e buscar aquilo de que precisamos. Perceba, um supermercado é um supermercado em qualquer parte do mundo. O que eu estou querendo dizer? Quando vamos ao supermercado comprar alguma coisa, é muito fácil, ainda que estejamos entrando naquela loja pela primeira vez, é muito fácil de localizar aquilo que estamos procurando, por uma razão bastante simples. O que tem função parecida, ou o que serve para a mesma coisa, ocupa o mesmo espaço. De uma maneira que você não vai encontrar um sabonete entre os tomates da seção de hortifruti, como também não vai encontrar um rolo de papel higiênico lá no açougue. Enfim, você sabe o local em que as coisas devem estar, porque elas ocupam o mesmo espaço, tem a mesma função, serve para a mesma coisa, ocupa uma determinada seção do supermercado. Na língua, o processo é exatamente o mesmo. Tem a mesma função, serve mais ou menos para a mesma coisa, vai ocupar a mesma seção, vai ocupar o mesmo espaço. Por isso eu coloquei aqui no cantinho, olha lá, uma prateleira, não é? Como se fosse um supermercado de verdade, em que eu coloquei categorias como substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais, verbos, conjunções, preposições, enfim. Imaginem as classes de palavras como sendo as seções desse grande supermercado. Ao falarmos, nós vamos pegando o nosso carrinho e falando, olha, agora eu preciso de um artigo. Pum, coloco o artigo no nosso carrinho. Agora eu preciso de um nome, eu quero nomear uma determinada coisa. Vou lá e seleciono um substantivo dentro da seção dos substantivos. Agora eu quero uma palavra que represente a ação praticada por esse ser, nomeado por um substantivo. Vou lá na prateleira dos verbos e escolho a ação de que estou precisando. E por aí vai. O nosso cérebro, mais uma vez eu digo a você, é tão fascinante que consegue fazer escolhas tão complexas numa fração de segundos, o que é absurdamente maravilhoso, né? Não canso de repetir. Avançando aqui, então, vejam lá. Não disse para vocês que eram 10 as classes de palavras? Pois bem, vejam aqui no meu slide como é que é feita essa divisão, né? Então, de uma maneira bastante prática, essas 10 classes de palavras são organizadas já de saída em 2 grandes grupos. O primeiro grupo, o grupo das palavras variáveis, é aquele grupo que, por exemplo, aparece no seu edital. Classes de palavras e suas flexões.
Quando se fala em flexões, que são mudanças que conseguimos aplicar às palavras, nós estamos falando desse primeiro grande grupo. Só esse primeiro grande grupo é que comporta a ideia de flexão, que comporta a ideia de mudança. Né? Então, se falamos em flexões, estamos falando, por exemplo, de substantivo, como você acompanha aqui, adjetivo, artigo, numeral, pronomes e verbos. São essas as classes de palavras mutantes da língua portuguesa. Né? Então eu consigo flexionar, eu consigo modificar essas palavras para que elas se ajustem aos mais variados contextos. É por isso que o edital fala, então, de classes de palavras e suas flexões. As que estão no grupo ao lado, na coluna em azul, são as palavras invariáveis. Olha o processo de formação de palavras. In, prefixo que sinaliza negação, indica que essas palavras são não mutáveis, ou seja, nada de flexões por aqui. Essas palavras não se ajustam para participar de nenhum contexto frasal. Essas palavras ficam sempre do mesmo jeitinho. Elas não mudam. Elas permanecem intactas no universo da língua. De quem é que estamos falando? Da preposição, da conjunção, dos advérbios e das interjeições. Essas são as classes de palavras chamadas, portanto, de invariáveis. Não se ajustam aos contextos. Elas participam, sim, da organização dos atos de fala, e muito, né, a gente vai perceber ao longo das nossas aulas, porém, elas não sofrem flexões, ou seja, elas não se modificam para se ajustar aos diferentes contextos. Certo? Então, a morfologia vai cuidar desses dois grandes grupos de palavras, as palavras variáveis e invariáveis, né, nos ajudando e nos norteando no conhecimento de cada uma dessas famílias e na sua devida aplicação no universo da língua. Tudo bem? Então, esta é a segunda divisão importante da gramática, o segundo passo do estudo gramatical, o conhecimento das classes de palavras variáveis e invariáveis, o que é que elas são, o que é que elas fazem, como se comportam, como se flexionam e como se ajustam aos diferentes contextos. Certo? Me despeço por aqui, deixando a vocês, então, os meus contatos, meu Instagram, @DanielVícola, com o meu e-mail também aqui sempre à disposição. Nós nos vemos, então, no nosso próximo encontro, em que falaremos da terceira divisão gramatical, o que ela estuda, como é que eu a uso para otimizar os meus estudos. Conheceremos isso e muito mais na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Até lá!